do Senhor Jesus para toda a igreja do Senhor do Brasil e também na face da terra. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Graças a Deus porque Ele enviou o Senhor Jesus Cristo, pagando alto preço para salvar a humanidade, salvar todo aquele que crê. Portanto, devemos crer no Senhor e dar a Ele toda a honra e toda a glória. Vamos continuar com o nosso estudo em 1 Coríntios, capítulo de número 10, versículo 14. E o título desse estudo é Culto ao Ídolo. Pois bem, em Corinto tinha muitos templos pagãos que influenciavam toda aquela comunidade e também influenciava cristãos que estavam no processo de conversão. E eles se preocuparam e perguntaram a Paulo se poderia comer carnes sacrificadas a ídolos. E Paulo disse que não, desde que eles tivessem conhecimento, não deveria participar desse culto aos ídolos, comendo as carnes sacrificadas, porque o homem tinha consciência de que era sacrificada, portanto, seria um desajuste diante de Deus. E Paulo assim orientou aos cristãos na época, e a idolatria tem se projetado daquele tempo até os nossos dias. Aliás, antes da vinda do Senhor Jesus Cristo, os israelitas adoravam outros deuses, adoravam a ídolos, tirando os créditos devidos a Deus para transferir para ídolos e para estátuas. Naquele tempo, eles adoravam até vacas, e isso irritava o Senhor, porque sendo Ele Criador de todas as coisas, não é bom que irritemos o Espírito Santo de Deus quando nós desviemos a nossa atenção para outro tipo de culto. Portanto, Paulo escreveu em 1 Coríntios capítulo 10, versículo de número 14, o seguinte: portanto, meus amados, fugi da idolatria. Paulo não disse, olhe, pense, analise, antes de sair, então preste atenção. Paulo não disse isso. Paulo foi incisivo, disse fugir, ou seja, parte-se logo. Assim é do pecado, nós devemos nos apartar do pecado de vez, sem dar satisfação e sem olhar para trás. Igual José, no Egito, né? Que aquela mulher assediou José, ele não olhou para trás, fugiu, ela ficou com a capa, mas ficou só com a capa, mas ele mesmo seguiu, né? Seguiu bem e não pecou diante de Deus e nem diante da sua consciência. Pois bem, então Paulo foi incisivo. E no versículo de número 15, Paulo assim, falo como a sábios, julgai vós mesmos o que digo. Veja, qualquer coisa ou imagem em que colocamos a nossa fé, senão em Deus, senão na cruz de Cristo, torna-se ídolo. Qualquer coisa que nós exercemos a nossa fé, que não seja em Deus e no Senhor Jesus Cristo, nós pecamos diante do Senhor, porque Ele é a fonte de toda riqueza e a fonte de todo poder e a fonte da salvação. Nós não podemos olhar para homens e para figuras e para imagens em detrimento do louvor, a honra e a glória ao nosso Deus. Então veja que se nós olharmos, né, por outras vias, nós estamos idolatrando, quando nós devemos idolatrar, dar todos os créditos e louvor somente a Deus, que é a fonte das águas, é o Senhor que proveu a salvação, o Senhor que nos redimiu do pecado e nos deu esperança de vida eterna para convivermos com Ele nas habitações celestiais no futuro e para sempre. Então, todo louvor e honra e glória deve ser dado a nosso Deus e não a ídolos. E o versículo de número 15, então, conforme eu já disse, Paulo diz, eu falo como a sábios, ou seja, preste atenção, procure o discernimento, busque o conhecimento, não fiquem nem caminhem como cegos numa estrada sem ver o futuro, os obstáculos. Observem o que diz a palavra e a orientação do Evangelho com relação à idolatria. Não fique idolatrando figuras, imagens de pedra, de gesso, de madeira, porque eles não têm inteligência, eles não têm sentimento, nem ouvem, não dão retorno.
Portanto, fala com aquele que te ouve e com aquele que pode te salvar e te libertar. Aquele que é vivo, aquele que permanece desde os tempos de toda a infinidade, que nós não sabemos quando Deus nasceu, nós sabemos que Ele é o princípio e é o fim, não é? Então vamos dar os créditos a esse que tudo pode. Então Paulo disse, agora vocês julguem mesmo o que eu estou dizendo, vejam se o que eu estou falando é certo ou errado. Procurem saber como as coisas acontecem, procurem saber o caminho e a orientação que você deve seguir através do estudo, através do conhecimento. O conhecimento é muito importante, o conhecimento clareia, o conhecimento liberta, o conhecimento associado ao conhecimento dessa palavra aqui é luz, é paz para as nações, é a palavra assertiva para todo aquele que procura ser um crente fiel ao Senhor. E o versículo de número 16 fala assim: porventura, o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é, porventura, a comunhão do corpo de Cristo? Aqui Paulo se refere à Páscoa. A Páscoa, Paulo se refere ao sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, que é lembrado na Páscoa. O Senhor sugeriu, aliás, o Senhor revelou a Paulo que deveria comunicar à igreja a Páscoa continuamente para que o homem pudesse lembrar-se do sacrifício de Cristo. E Paulo escreveu assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Então, o Senhor Jesus Cristo, sabendo que o homem tem a memória curta, e que o homem, devido às influências culturais, ele pode mudar de atitude e desviar o seu percurso, com o tempo ele vai esquecendo o sacrifício de Cristo, quando o sacrifício de Cristo deve estar vivo na nossa memória. Quando ele veio, vocês sabem da história, né, que ele ali veio e sofreu para a remissão dos nossos pecados. O Senhor disse: olha, este é o meu corpo que é partido por vós. Isto aqui é uma simbologia, mas o Senhor disse: olha, isto aqui é para lembrar do meu sacrifício, ou seja, fazer a revisão da memória, trazer a lembrança para não cair no esquecimento. Então o Senhor Jesus Cristo é a fonte, essa palavra é a fonte para nós. E quando nós nos alimentamos dela diariamente, nós somos alimentados, é como o nosso organismo. Se nós passarmos 3 dias sem alimentação, nós ficamos fracos. E se nós ficarmos sem ler essa palavra e recebendo do Senhor, nós também ficamos fracos espiritualmente. Então ele disse: este é o pão, este é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Fazei isto em memória de mim, para lembrar do sacrifício de Cristo. Então foi isso que Paulo falou para Corinto naquela época, e também é extensivo aos nossos tempos. E ele diz: semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Novo testamento, uma nova aliança. Saber que pelo derramamento de sangue do Senhor Jesus Cristo, ele perdoou o pecado de todo aquele que crê no seu sacrifício, todo aquele que crê nessa palavra e busca alinhamento fiel para seguir os passos de Cristo. Ele diz: fazem isto todas as vezes que beberdes, em memória também de mim, ou seja, para lembrar. Não é? Então nós devemos estar lembrados do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Nós devemos apontar o nosso pensamento para o sacrifício do Senhor, porque, conforme eu tenho dito já, Jesus Cristo é a nossa estação segura, é o que nos envia para Deus nosso Pai. Então nós não podemos desviar nossa atenção de Cristo para dar atenção a ídolos, porque quando nós fazemos isso, nós pecamos. E continuando no versículo de número 17, fala assim, 17, porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Um só pão. Cristo é o pão da vida. Uma só fé nele. É isso que Paulo quer falar.
uma só fé em Cristo Jesus, o Senhor, e vivendo em unidade diante do Senhor. A unidade da igreja é muito importante, porque fortalece a igreja, agrada o Espírito Santo, e a força do Senhor, a alegria do Senhor é a nossa força. Portanto, deixar Deus satisfeito, alegre com as nossas atitudes é importante. Por isso que é bom nós evitarmos conflitos na igreja. Disse-me essa coisa aí, olha, isto é coisa de crente despreparado. Eu vejo em crentes assim, que no processamento da sua conversão existem lacunas, existem espaços que precisam ser preenchidos com conhecimento, com orientação pastoral, orientação dos mais experientes da igreja, no sentido de explicar que nós devemos evitar qualquer coisa que desagrada o coração de Deus. E seguindo o versículo de número 18, vamos para o 18. Vede a Israel segundo a carne, ou seja, segundo a sua ignorância, né? Segundo a carne, segundo a sua ignorância. Os que comem os sacrifícios não são porventura participantes do altar, ou seja, aqueles que comem o sacrifício é a mesma coisa que está oferecendo, desde que ele coma consciente. Se porventura uma carne é sacrificada a um ídolo e ela vai depois para o açougue, eu chego lá para comprar a carne, não sei se ela foi sacrificada, eu como, não tem problema nenhum, que o que vale é a minha consciência, de acertar ou errar, pecar ou não. Então eu vou comer aquela carne normal, porque a carne não está contaminada por coisas de demônio, não existe demônio dentro da carne ali, não é? E principalmente depois que desce um bife ali, que põe na frigideira, aí fica bem, né? Fica bem gostoso, mas nós não podemos de forma nenhuma comer nada sacrificado a ídolos. Conforme eu disse, repetindo, se for lá para o supermercado, nós chegamos lá e comprar, o problema de quem sacrificou a consciência dele, mas de quem comprou nem sabe, então não tem problema, mas se tiver consciência, não faça, que é a mesma coisa que participar do altar do sacrifício, ou seja, dar as costas para Deus, negando os créditos que são devidos ao Senhor para oferecer a ídolos. Então, continuando no versículo número 20, antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus, e não quero que sejais participantes com demônios. Pois bem, aqui Paulo quer explicar o seguinte, que os ídolos, que seja de madeira, ou que seja de gesso, ou de bronze, eles não têm consciência, eles não sabem de nada, eles não têm inteligência, eles não têm nada a ver com o demônio. O problema é quem faz o sacrifício. Paulo quis dizer que por trás dessa atitude religiosa pagã, o adversário está influenciando as pessoas, sem elas saberem que eles devem prestar sacrifício ou adoração a ídolos. Porque fazendo essa adoração a ídolos, o adversário está retirando, conforme eu já falei, retirando os créditos de Deus para um pedaço de madeira. Então o adversário faz o homem pecar, que o propósito do adversário é fazer o homem pecar. Tira o entendimento, cega o homem do discernimento espiritual, torna-o ignorante, ou seja, com ausência de conhecimento da verdade, e faz o homem pecar, e depois gera-se uma cultura e uma repetição, e as pessoas vão pela repetição porque creem na primeira palavra que recebe, sem analisar, sem ler esta palavra, sem examinar as escrituras. Então, Paulo quer dizer isso, não é que o homem começa a idolatrar a demônios inconscientemente. Você sabe que existe idolatria a santos, que nós sabemos que está na glória. Mas os santos não faz nenhuma correspondência à idolatria, não. Ele lá, da espiritualidade, não faz nenhuma correspondência, e nem se motivam, e nem se alegram com isso, não. Não tem nenhuma relação. O homem aqui, que recebe essa orientação doutrinária e passa a seguir em idolatria,
e fazer pedidos a santos para que o santo peça a Deus. Se a pessoa faz isso, é porque ele não tem o Espírito Santo. Porque quem tem o Espírito Santo não faz isso. Porque a primeira coisa que o Espírito Santo faz é encaminhar para Jesus. E a pessoa vai para Jesus, pelo sacrifício da cruz. Então, o homem que é cego espiritualmente, ele não tem o Espírito Santo e ele pede a um santo para ajudar, para falar com Deus, não é? É um mediador, como se fosse um mediador. O nosso mediador é Jesus. Então, repito, esta pessoa não tem o Espírito Santo, porque, repetindo, se ele tiver o Espírito Santo, ele vai para Cristo e vai para Deus. A via é essa. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Mas o adversário cegou o entendimento das pessoas e eles vão seguindo nessa trajetória equivocadamente e vão levando a vida e influenciando outras pessoas que também seguem o mesmo caminho. Mas a função da igreja é explicar isso. Dizer: rapaz, preste atenção, se você tivesse o Espírito Santo, homem, você não faria isso. Aí ele vai perguntar: e como é o Espírito Santo? Você vai falar que o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, né? É brilhante essa palavra. E essa orientação é muito importante. Seguindo para o versículo de número 21. Fala assim: não podeis beber do cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Está falando aqui de dois cálices. O cálice da fonte da água, que é Jesus, água viva, Jesus, e a fonte da bagunça, misturando com a água viva. Não dá. A pessoa não consegue se sustentar espiritualmente. Ele entra em confusão e em pecado. E seguindo aqui, na parte B do versículo, diz: não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios, ou seja, da mesa do Senhor, né? Comer do pão da vida. Jesus, ele é o pão da vida, o nosso alimento. Eu sou o pão da vida, aquele que nos alimenta. Não dá para se alimentar de Jesus e se alimentar dos carnavais ao mesmo tempo. E ao mesmo tempo idolatria. Você sabe que a idolatria é muito forte no mundo. No Brasil não é diferente, é muito forte no Brasil. E tem os ídolos, que são imagens também. Um ídolo forte, hoje em dia, é o status social, a posição do homem na sociedade. Ele se coloca ali com muita autoridade. E as pessoas, às vezes, precisam até bajular aquela pessoa para poder subsistir naquele negócio, no trabalho, para manter o seu negócio. E se ele não levar uma bajulação, a pessoa, às vezes, pode não agradar o arrogante. Então, ele é uma espécie de ídolo dele mesmo, ele é um ídolo dele mesmo. É o camarada que tem o dinheiro como ídolo, que tem a alegria como ídolo. A alegria que eu falo os carnavais desta vida, né? As festas como ídolo, os grandes banquetes como ídolo. Eles não precisam de Jesus, porque eles têm o dinheiro, né? Eles têm a condição de fazer ou desfazer as coisas, de dar ordem ou retirar a ordem, de impor ou de libertar. Eles têm essa autonomia. Portanto, isso é um tipo de idolatria, quando o homem deve ser simples, né? Deve ser simples. Quando ele conhece Jesus Cristo, ele torna-se um homem simples. E o caminhar dele é a simplicidade mesmo, porque ele não consegue processar a sua conversão sem alcançar a humildade e a simplicidade, porque ele aprende com Cristo e Cristo é a nossa referência. E seguindo aqui para o versículo de número 22, é o último versículo, você vai aguardar mais um pouquinho, só mais um versículo, vamos cá. Diz assim: ou irritaremos o Senhor, dando as costas para Ele, retirando os seus créditos de honra, louvor e glória para dar a ídolos ou imagens. Somos nós mais fortes do que Ele? Irmão, isso aqui é muito sério. Deus tem ciúme de nós, ciúme no sentido de zelo. Zelo. Ele deseja controlar a nossa vida e os nossos pensamentos. Mas está certo, ele deseja controlar a nossa vida e também os nossos pensamentos, para que nós possamos conviver com Ele. E para conviver com Deus tem que entrar no ambiente de santidade.
no lugar de santidade, rejeitando as coisas deste mundo que são as iguarias da idolatria, para viver diante dele, porque nós somos dele, nós somos do outro, somos dele. Então, precisamos estar ali e ele nos ajuda, o Espírito Santo nos ajuda a controlar os nossos pensamentos. Então, essa palavra está aqui para nós, né? Nós, quando tivermos dificuldade em alguma coisa, pensamento e tal, nós precisamos pedir ajuda ao Espírito Santo. Espírito Santo, ajuda-me, né? E ele já sabe, até antes nós pedimos ajuda, e ele ajuda sim. Ele faz as coisas se processarem a favor da nossa paz, porque Jesus Cristo veio trazer para nós a paz, né? Pois bem, então a parte B diz: somos nós mais fortes do que ele, do que Deus? Vamos irritar o Senhor, dar as costas para ele, nós somos mais fortes do que ele? Está achando que nós podemos peitar o Senhor? Olha que isso não é bom, porque nós podemos ser corrigidos pelo Senhor. Jó era um homem fiel, um homem justo, reconhecido pelo próprio Deus, e Deus permitiu que Jó passasse por uma grande tribulação. Mas não foi porque Jó peitou Deus, respeitou Deus e nem irritou o Senhor. Jó era zeloso. Mas Deus permitiu, porque Deus tinha propósito na vida de Jó. Deus tinha um propósito na vida de Jó, de forma que fosse publicado a sua história para fortalecer a igreja nos tempos de hoje. Então Jó, passando aquela angústia toda, a acusação dos seus amigos, Jó estava muito triste e deprimido, porque a pessoa fica deprimida, angustiado. Jó disse: olha, se eu ando para frente, eu não vejo Deus. Se eu ando para trás, Ele não está. Se eu vou para a direita, não vejo, e para a esquerda, Ele está ausente. Então Jó passou aquele período, né? Mesmo sendo justo. Então quem é o homem para dizer que é forte? Deus tem o controle de toda a existência e o controle de nossas vidas. Então, vamos ter o cuidado para nós não passarmos por um deserto, porque nós precisamos estar atento à mensagem do Senhor para agradá-lo. Mas quando Deus, mesmo que agrade o Senhor, quando Ele resolve nos treinar, Ele nos pega pela mão e dá com a gente uma passeada, né? Uma passeada, e desce vales e sobe montanhas, e dá voos altos e voos baixos com a gente. Nós vamos treinando, aprendendo com Ele, e aí é um ai, 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 ui, ui, meu Deus me livre e tal. Então vamos ter o cuidado para não desagradar a Deus e nem irritar o Espírito Santo. Mas Jó deixou para nós uma lição. Jó tinha fé. E Jó falou uma coisa importante: em tudo isso, diante desse quadro terrível, eu sei que o meu Redentor vive. Esse é o exemplo para nós, e que Ele há de vir buscar a sua igreja. Vem buscar a sua igreja para habitar com Ele nas mansões celestiais. E a igreja conviverá com o Senhor, receberá definitivamente a mente de Cristo, e ali habitaremos com o Senhor. Portanto, idolatria para a igreja não. A idolatria do status social, do dinheiro, arrogância jamais. A igreja deve se isentar disso. E a igreja deve levar a palavra às pessoas que estão cativas neste mundo. Portanto, irmãos, vamos adorar o Senhor e falar com Jó: eu sei que o meu Redentor vive. Fiquem com Deus.